Olá, sou Nicole Venturim Padilha, psicanalista, e este é o Psicanaliza. Este é um espaço, então, para estabelecer um diálogo com profissionais de várias áreas do saber sobre temas do cotidiano, da cultura e da clínica. E hoje eu estou aqui com a Cláudia Roberta Sosella. Tudo bem, Cláudia? Bom, Obrigada por aceitar o convite. Bom, Cláudia, te apresenta um pouquinho. Ok. Então, eu sou Cláudia, sou psicóloga clínica, trabalho com crianças, adolescentes, adultos, idosos, mas pela perspectiva sistêmica. Foi com muita alegria que eu recebi o convite da Nicole hoje. Agradeço pelo convite e pelo privilégio de participar desse projeto. Obrigada, nós que agradecemos. Bom, Cal, vou te explicar um pouquinho a dinâmica, então, desse podcast, né? Eu costumo trabalhar com uma brincadeira em cima da técnica da associação livre, da Sim. psicanálise, que quando nós estamos na clínica, então, eu peço para que os meus pacientes vão dizendo tudo o que vier à cabeça e a partir daí a gente segue onde o inconsciente levar. E hoje, claro, não é uma sessão de análise, mas a brincadeira é um pouco isso, né? Sim. A gente lança um tema e nós vamos seguindo onde a tua mente nos levar. Tá bem? E, bom, apresentando, né, hoje o tema, então, é maternidade. Ok. Vamos ver o que surge. Então, na verdade, a maternidade é um tema que me brilha os olhos. Por quê? Já que é para o que vem na cabeça, vamos lá. Eu fiquei pensando que da onde vem a minha paixão pela maternidade. E eu me dei conta que a minha paixão pela maternidade nasceu de uma mãe que eu tive, suficientemente boa, e que, claro, não era perfeita, mas que me ensinou a amar, né? Então, acho que vem muito daí. Eu lembrei várias coisas de quando eu era criança, de brincar com bonecas, e ela sempre brincou muito comigo, fez muito esse papel. E onde eu tinha as nossas roupinhas de bebês para botar nas minhas bonecas. Então, acho que vem muito daí. Também, eu hoje entendo que a maternidade, ela tem tido sempre um olhar muito romantizado, né? De que seria um momento tão especial e perfeito, e sim, é muito especial, mas vem com muitas outras coisas junto, né, na bagagem. Não é só aquela parte toda colorida, mas sim muita responsabilidade. Então, num primeiro momento, acho que o que me vem é muito isso, né? De uma sociedade que nos cobra muito uma maternidade, mas que talvez não seja o desejo de todas as mulheres. Sempre foi muito o meu, desde pequena, e sim, eu casei bem jovem e fui uma mãe jovem também, apaixonada pela maternidade, né? E curti de verdade muito tudo que eu vivi. Então, para mim, falar sobre esse assunto é muito bom, traz lembranças muito boas. Que coisa boa! Tu sabe que isso que tu traz, assim, da maternidade é algo que chama atenção, como esse tema sempre tem, parece, é algo tão bonito, né? Mas ao mesmo tempo parece que tem um imaginário de culpa mesmo tão complicado, tanto para as mulheres que são mães, quanto para as que não querem ser mães, né? Parece que sempre tem que estar aquilo rondando de alguma maneira. As mães que parece que tem que estar todos os dias plenas, realizadas, achando tudo muito bom. E claro, vão amar seus filhos acima de tudo, né? Mas tem momentos difíceis e tá tudo bem ter dias mais difíceis, dias que tá cansada, mas parece que tem uma cobrança como se tivesse que ser grata e estar bem o tempo todo. E ao mesmo tempo das mulheres que não querem ter filhos, como se a gente escuta coisas do tipo, né? Eu sei isso por experiência própria, de coisas do tipo que é egoísta, que não gosta de criança, que vai se arrepender, que num dado momento esse instinto materno vai surgir, aí o que vai fazer? Então, como tem uma cobrança tanto para um lado quanto para o outro, né? Verdade. Na realidade, assim, quando eu acho que eu decidi ser mãe desde sempre, né? Mas depois de casada, a minha decisão por ter um filho foi assim, a minha filha foi muito desejada. Então, eu vivi uma maternidade de uma forma muito tranquila.
com rede de apoio, né? No qual o meu marido foi um parceiro maravilhoso e me ajudou muito a enfrentar tudo. Então, a gestação foi, assim, um momento que eu me sentia muito plena e curti tudo muito, todas as coisas, mesmo que tivesse algumas dores e limitações em alguns momentos. E quando ela nasceu, eu penso que talvez daí tenha ficado, sim, uma grande marca para mim da beleza do momento, foi que aquele bebezinho nasceu, que eu não sabia que era uma menina até então, porque naquela época não se fazia eco toda hora, né? Então eu nem quis saber, porque para mim estava tudo bem, eu sentia de verdade que era uma menina, e quando as pessoas me falavam que, podia ser um menino, eu sentia assim, tipo um desconforto, né? Mas ok, se fosse um menino para mim estava tudo bem. E quando ela nasceu, e aí aquele bebê chorava e o médico disse, a preguiçosa nasceu porque eu entrei em trabalho de parto, depois parou tudo, enfim. Aí quando ela nasceu ele disse, preguiçosa, e chorava. E aí eles trouxeram aqui e colocaram aqui do meu lado, e o meu marido encostou o rosto e naqueles segundos assim, ela parou de chorar. Então, essa sensação e essa lembrança fica assim uma imagem que tu não esquece nunca, né? Então, daí vem todo também o meu encantamento pela maternidade. A magia do momento. Desde que vem de um desejo, um sonho, a magia do momento. E, claro, a partir daí, tu descobre que não é uma boneca, é um bebê de verdade, né? Mas ok. Sim, tu sabe que tu comentou isso, que, né, de que é um bebê. A minha mãe, ela sempre diz, ela era também uma mãe muito jovem, né, que quando ela chegou em casa comigo, ela me olhava assim e pensava, e agora? Porque agora acho é comigo, né? Agora é comigo, né? Eu tenho uma vida aí que depende de mim. Do lado de dentro estava fácil, mas agora do lado de fora... Ali estava tudo garantido, agora que começam os trabalhos, né? Exatamente. Mas eu acho bem interessante o quanto realmente é esse processo até da mulher se tornar mãe, né? É um processo tão rico, mas tão difícil ao mesmo tempo, porque isso é um serzinho ali que precisa de ti. E achei bem interessante até quando tu estava falando antes no termo, né, suficientemente boa, né, que a tua mãe foi suficientemente boa. Acho que esse é um termo até do Winnicott, sim, que eu acho ele fenomenal, porque é justamente isso, e eu às vezes até trabalho com algumas pacientes nesse sentido, né, que tem toda essa cobrança por serem mães, que é isso, a mãe ela precisa ser suficientemente boa, ela não tem que ser perfeita, ela não tem que estar presente o tempo todo, ela pode falhar, às vezes ela vai errar, e tá tudo bem, isso até é necessário, porque um tanto de frustração é necessário para aquele bebê, né? Se ela estiver atendendo o tempo todo, fazendo tudo, não falhar nunca, isso também vai ser um problema. Essa mãe excessivamente presente, porque a gente escuta isso às vezes das mães, mas eu preciso... Não, tu precisa faltar um pouquinho e tá tudo bem, né? Claro que o excesso de falta também é um problema, mas é isso. Exato. É um cuidado, vamos dizer assim, de um ser humano para outro ser humano, né? Pensando que o bebê humano é o único que não sobrevive sozinho, né? Aí eu concordo com a tua mãe, tu te depara com uma realidade de que agora é por minha conta, né? E principalmente, eu só tive uma, mas eu imagino que talvez nos próximos fosse mais fácil. Tu não tem experiência de nada, então tu tem que descobrir tudo com esse bebê que não fala, né? E tu vai descobrindo como? Vai pelo teu impulso de mãe. É um pouco isso, né? Tu vai por tentativas. E ok. E a gente teve, assim, muita sorte, porque a Fer sempre foi um bebê muito tranquilo, né? Então, nossa, foi assim, digamos, um pouco mais fácil, talvez, do que eu vejo as dificuldades das outras mães, porque ela era muito tranquilinha, assim, mamava, dormia e beleza. Então, os desafios estavam aí, mas a gente tinha um pouco de tempo para pensar, né? Diferente daquelas mães que os bebês choram o tempo todo e elas não sabem muito como dar conta. Para além disso, eu acho que vem muito, sim, quando tu deseja muito ter um filho, também tu te prepara muito para esse momento. Claro que eu sempre falo muito, quando tu falava das questões dos pacientes,
eu falo muito para as minhas pacientes de que a maternidade, ela vem com um papel muito importante, mas é o delicadíssimo papel de amar e educar, né? A gente só gostaria de verdade de só amar, mas é nosso papel educar, né? Então, não dá para ficar só paparicando, porque tu precisa ensinar muitas coisas. E tu falava antes na questão do deixar esperar, deles aprenderem a lidar com a frustração, é um pouco isso. Eu acho que a sociedade coloca na mãe uma obrigação que pesa muito, de que a gente precisa dar conta de tudo, né? E por isso eu penso que para as mães às vezes é muito difícil, né? Muitas coisas e muitos momentos. Porque eu brinco com elas, ninguém explica pra gente que é assim, né? Sim. Depois que tu tem um bebê que tu descobre muitas coisas. Então, nem sempre é tão simples lidar. E eu eu gosto muito no meu trabalho de chamar as mães quando o paciente é o filho, ou quando a mãe é a minha paciente, eu chamo os filhos, para a gente compartilhar um pouco desses momentos mães e filhos, né? Que eu acho que é tão importante que às vezes as famílias não falam sobre isso. Às vezes sobre aquela questão de que enquanto tu tá gestando, tu projeta um ideal, né? Que geralmente é distante do filho real, né? O que não quer dizer que o filho real não tenha as suas belezas. Pelo contrário, né? Tu vai descobrindo que ele tem muito mais belezas do que aquele ideal que tu projetou. Mas a grande maioria delas não consegue entender que o ideal que a gente projeta é um ideal nosso e não deles, né? É verdade. Tu sabe que dentro ali de alguns autores, eu estudo bastante a Pierre Olagnier, e ela fala bastante, acho bem interessante a ideia, que existe uma diferença entre querer ter uma criança e querer ter um filho, né? Porque ela vai trabalhando com a ideia de que muitas vezes, e isso não só se tratando das mães, dos pais também, né? Enfim, da questão de que, bom, quando tu quer ter uma criança, aquilo tá muito ligado a coisas mais narcísicas tuas, né? O que tu espera que aquela criança traga para ti. Exato. Então, o que que ela vai viver que tu não viveu, quem ela vai ser para te dar orgulho, às vezes até uma criança que vai salvar um casamento, surge isso na fantasia, Imaginário. né? Então é projetado uma série de coisas sobre aquela criança e depois nasce o bebê real, né? O teu filho, aquele sujeito em particular, né? E que é nesse momento que se estabelece uma relação real, que esse desejo de ter um filho e não de ter uma criança, ele precisa existir, que é esse amor por aquele ser, do jeito que ele é, alguém que vai ter um desejo próprio, que não vai estar condicionado aos teus próprios desejos e com aquilo que tu projetou e idealizou para ele. E às vezes a gente vê que esse movimento até é um que a gente precisa trabalhar na clínica, tanto com um lado quanto para o outro, né? Exato. Da mãe que esse filho não vai corresponder e desse filho de ficar tudo ok, que ele não vai ser tudo aquilo que a mãe colocou sobre ele, né? E para além disso, muitas vezes, aquilo tudo que ele projeta para essa mãe e que ela também não vai conseguir cumprir daquela forma. Porque muitas vezes eles me trazem muito isso de uma mãe que não ama, né? E eu sempre questiono, porque, de certa forma, existem muitas maneiras de amar, né? Uma coisa é aquele desejo que eu tenho e um ideal de amor que eu gostaria de receber, outra coisa é o amor que, de fato, eu recebo. Que às vezes é muito difícil para eles entenderem justamente isso, né? E para as mães, ao contrário. Eu costumo sempre fazer uma pergunta para elas, porque sim, tu falaste antes em culpa, e elas vêm eu diria, todas talvez não seja muito forte, mas a grande maioria com muitas culpas, né? E eu sempre questiono assim, de que se em algum momento alguma delas pensou em fazer para prejudicar, né? Porque a gente sabe que tem casos de mães doentes, né? Que sim, fazem muitas coisas, mas a grande maioria que deseja ter seu filho não faz pensando em prejudicar. Eu sempre digo, a gente tenta dar o nosso melhor, mas tentar dar o nosso melhor não é garantia de que eles receberão o melhor, né? É o melhor que eu posso, mas não quer dizer que seja isso de fato que o meu filho vai precisar.
Então, por que eu vou me culpar se eu estou tentando dar o meu melhor, né? Porque todos nós aprendemos, digamos assim, todas nós mães aprendemos um pouquinho a ser mães com as nossas próprias mães. E sim, ao passar dos anos, tu percebe que elas não foram perfeitas e nós também não seremos, né? Sim. E eu sempre brinco com elas assim, de que Freud dizia que a culpa era das mães. E eu ouvia isso, até concordava, mas quando eu passei a ser mãe, não concordei mais muito com ele, né? Mas que sim, que existe uma certa influência. Mas tu sabe que às vezes até fica mesmo esse imaginário em cima do Freud, mas se a gente vai também olhar para a teoria dele, não é bem assim. Ele não, ele não Não culpa culpava as tanto, né? mães, né? Não é no sentido de culpa. Ele vai sim trabalhar como que essas relações iniciais se dão, mas tem tantos outros fatores que entram aí em questão, inclusive a participação da pessoa que faz a função paterna ou não, Exato. e a percepção do próprio sujeito, porque tem uma outra frase do Freud que ele diz, qual é a tua responsabilidade sobre a desordem de que te queixas, assim. Então, às vezes, claro, surge essa brincadeira, né? Tudo é culpa da mãe, mas a gente tem que pensar que o próprio Freud não achava isso, né? Exato. Porque é justamente essa possibilidade de, bom, e dentro da psicanálise vincular a gente vai entender muito dessa maneira. Ali se formou um vínculo, ali se estabelece uma relação. Então é dessa relação que vão surgir as coisas, que é justamente o que tu dizia, é uma mãe que a gente tem um bebê que projeta algo da mãe, uma mãe que oferece algo a esse bebê e demanda algo desse bebê, e esse bebê que também demanda e deseja algo dessa mãe. Então tem uma relação que se estabelece ali, né? E acho que é importante a gente perceber, porque muitas vezes é a interpretação que é dada daquilo, e é o que tu disse. Sim, a mãe muitas vezes, ou o pai, ou quem for que estiver cuidando, vai falhar muitas vezes tentando fazer o melhor. E eu acho que nas relações em geral, isso a gente vê muito assim também na vincular. A gente tem que entender que aquela pessoa vai dar algo para ti a partir de quem ela é, da vivência dela, que dificilmente vai estar completamente alinhado com as tuas expectativas. Sim. E poder receber isso e não, se não me dá o que eu quero, então esta relação não é válida, né? Sim, é verdade. Eu brinco sempre com eles de que filho não vem com manual de instrução, né? E eu sempre digo, ainda bem. Tu já pensou se viesse, seria terrível, né? Teríamos que colocá-los todos no mesmo molde. Então, o que eu penso que é de delicado nisso tudo, e eu concordo contigo na questão do vínculo, né? De que inicialmente tem uma ligação muito simbiótica. E essa ligação, ela vai ser cortada com a entrada do pai. Mas nem todas as mães permitem que esse pai entre, né, nessa relação. E que é importante, e no caso, quando a gente permite, alivia muito o nosso lado. Né? Que foi o que eu vivi. No momento que o meu marido entrou e era parceiro nesses cuidados, nossa, dava um fôlego, né? Sim. E quando a gente não sabia o que fazer, não era eu não sei o que fazer. O que a gente vai fazer agora? Sim. Vamos por eliminatória. E aí parece que vai ficando simples, porque aí parece, né? Porque aí tu aprende a ser mãe e pai de um bebê, e aí ele vira uma criança. E aí vem novos desafios. E aí, beleza, tu aprende com a criança. E aí, quando tu aprende a ser mãe de uma criança, ela já é um pré-adolescente. E assim vai, né? E dali se torna um adolescente que, de repente, tu diz, nossa... Eu lembro que, uma época, conversando com uma mãe, ela disse... Uma amiga minha disse... Ele entrou em casa... Parecia que era um monstro da Tasmânia. Até ontem era querido e hoje já é um monstro. O que é isso? Porque, de repente, se deparou com um filho diferente daquele ideal que ela projetava, né? E daí, quando tu te acostuma, porque é um adolescente que traz 1000 desafios, ele entra na fase adulta e, de repente, ele diz, agora vou para a minha vida. E aí tu diz, e agora? O que eu faço com isso? Primeiro... um misto de sentimentos de que tu entende que é saudável, que ele precisa voar,
ao mesmo tempo que dor que ele vai voar, né? Então, é isso, tu vai aprendendo sempre, né? Eu sempre digo que a gente, não existe ex-mãe e ex-filho, né? Então, essa relação a gente vai reaprendendo e ressignificando e modificando a vida toda, né? Então, é um pouco isso. É o desafio que a vida nos traz e sim, a gente precisa estar pronta para enfrentar esse desafio. Por isso eu vejo que tem tantas questões de dificuldades que o pessoal traz nessa área, né? Que a maternidade desafia e muitas vezes machuca por exigências da sociedade, por uma autoexigência, às vezes um nível muito alto, de que nós como humanos nunca vamos alcançar. Sabe que eu estava te ouvindo e fiquei pensando em duas coisas importantes, assim, que para a gente ressaltar mesmo. Uma delas é aquilo que tu dizia dessa mãe abrir espaço, né? Ou para o pai, para quem faz essa função, ou às vezes para outros filhos, para um trabalho, para uma série de coisas, é Exato. quase como se ela mostrasse para esse bebê, porque sim, num primeiro momento é essa coisa somos um só, e é necessário que seja assim, Claro. né? Justamente por o bebê ter essa dependência inicial, ele precisa acreditar que ele e a mãe estão completos, plenos e que tudo é maravilhoso. Mas também depois ele precisa ir percebendo que essa mãe tem outros interesses, outros desejos que não sejam só ele. E é interessante porque muitos dos autores da psicanálise, né, eles falam sobre essa questão da mãe ter internalizado esse terceiro, né, que vai fazer esse corte. Mas uma das coisas que eu acho importante também, que a Piera traz, é que além da mãe ter que abrir espaço para esse pai entrar, esse pai também tem que ter esse desejo, né, da gente Claro. responsabilizar um pouco ali, que ela diz que quanto esse pai deseja essa criança, o quanto ela também está inscrita no desejo dele, vai ser fundamental para ele também Querer se abraçar, né? presentificar, para ele também deixar marcas de prazer, de cuidado nesse bebê, porque isso não precisa vir só de quem faz a função materna, né? Claro. Então acho que e é isso que tu dizia antes, assim, a grande questão é esse bebê fazer parte deste desejo de quem está, né, de quem está disposto a recebê-lo, né, na família. Então, acho que nesse sentido é fundamental a questão do desejo. E, claro, o desejo também, falando, está atrelado à falta, né? E a essas frustrações. E é o que tu diz, na verdade, que seria a segunda coisa, né, que eu gostaria de pontuar dentro do que tu falou, é essa questão dos vários lutos que tanto pais quanto filhos vão vivendo ao longo da vida, né? Desta criança que deixa de se tornar um bebê, depois deixa de se tornar uma criança e se torna um adolescente, e para este filho também, aqueles pais que estavam muitas vezes num pedestal, num lugar idealizado, infalível, e que também vão se tornando mais humanos, faltantes, que frustram, que não são aquilo que eu esperava, né, mas que estão fazendo o que eles podem. Então, acho que isso tudo é um processo bem importante nessa via de mão dupla, né? Que é essa relação entre mães e filhos, pais e filhos, enfim. Sabe que quando eu tive a minha filha, a psicologia ainda não tinha passado pela minha vida, né? Então, na realidade, eu vivi a experiência de verdade pelo que eu sentia. E muito essa questão da entrada do pai, que também tinha o desejo de estar nesse lugar, que me aliviou em muitos sentidos, e muito aquela questão de supor um sujeito, que na época eu nem conhecia este termo, né? Mas que sim, ao trocar uma fralda, a gente já conversava com ela, né? De que, a filhinha da mamãe tá braba, tá triste. Então, tu já vai nomeando alguns sentimentos sem saber. Quando eu entrei na psicologia, no primeiro momento pensei, e agora? Vou olhar para tudo isso, o que será que eu fiz certo ou errado, né? E aí, de repente, tu te depara entendendo que, ok, que o teu impulso materno te fez com que tu, de verdade, fizesse o que era preciso e o que tu conseguia naquele momento também, né? Também muito por conta desse desejo. Mas teve uma época que eu vi um livro
era se eu não me engano, um manual sobre síndrome de Down. E na introdução deste manual, eu não vou lembrar agora para citar os autores, mas a pessoa que fazia a introdução, ela falava do que era ter um filho com síndrome de Down. Que quando eu li aquela introdução, eu pensei, gente, essa mulher, ela consegue explicar exatamente o que é a experiência de ser uma mãe. Porque ela fala nessa, que é só a introdução do livro, ela fala que ela dá um exemplo, eu vou resumir aqui, talvez eu não lembre dos detalhes, mas ela diz que ter um filho é como tu programar uma viagem de férias para a Itália. Que aí tu compra viagem, é o teu sonho ir para a Itália, então tu pesquisa como se faz na Itália, o que se come na Itália, que temperatura vai ser, algumas palavras do idioma, aí tu entra no avião e o avião pousa na Holanda. E ela, num primeiro momento, diz, tá, mas o meu sonho era ir para a Itália. E daqui a pouco ela para e pensa e diz, mas a Holanda também tem muitas belezas. É um pouco isso, né? Ai, que e quando lindo. eu li isso, eu pensei, nossa, isso é muito da maternidade, porque não só, e eu imagino que sim, para quem tem um filho com qualquer limitação, mas para todas as mães, porque é um pouco isso, né? Na gestação tu vai projetar muitas coisas para esse bebê, idealizar muitas coisas que vão ser muito diferentes, né? Mas que vão ter belezas enormes também, né? Como a Holanda também deve ter. Então, é um pouco isso. Eu lembro que quando a Fer nasceu, eu olhava para aquele bebezinho e pensava, meu Deus, mas como alguém pode acreditar que Deus não existe? E tu olha para aquele bebê que é todo perfeitinho, e aí tu pensa, não só por fora, por dentro também, né? E aí tu diz, que maravilha. Então, acho que dali nasce todo um encantamento, né? E que eu tenho ele até hoje e que eu vivo um pouco isso na clínica, tentando passar para as mães o quanto elas também podem ficar mais calmas, que não precisam exigir tanto delas mesmas, né? Porque eu acho que é muito isso que nos atrapalha, um alto nível de autoexigência e que a sociedade também impõe, mas que se tu conseguir levar mais leve, tu consegue escutar melhor o teu bebê, né? Escutar aquela intuição, aquela coisinha que vem lá dentro que te diz o que tu pode fazer naquele momento. Acho que isso também pode ajudar, né? Sim, até porque a gente entende que a mãe e o bebê vão criar um ritmo próprio, né? Acho que é uma construção ali que vai ter uma comunicação onde um vai se alinhando ao jeito de ser do outro, que é justamente isso, de não se criar um protótipo de perfeição e ambos terem que se encaixar naquilo, né? Exato. Mas é o ritmo, tanto que a gente vê que tem bebês que vão dormir bem se estão com barulho, outros que tem que ter um silêncio total, então é muito do que se estabeleceu. E eu acho que essa questão da mãe estar tranquila, levar as coisas de uma forma mais leve, isso é fundamental, porque essa cobrança acaba muitas vezes interferindo até em questões do próprio bebê, né? A Sim. gente vê às vezes na clínica bastante casos também que o bebê não tá dormindo, ou que tem dificuldade para largar o seio. E quando a gente vai ver, geralmente não se trata de uma questão só do bebê, é uma questão de como tá esse vínculo, quanto essa mãe tá se permitindo desligar, né, desta criança, relaxar, deixar que ele tenha um momento em que eles estão cada um no seu mundo, entender que esse bebê vai ficar bem se ela tiver que tirar o seio, que ele vai ter uma primeira frustração, mas que é necessário, isso faz parte da vida, entender que aquilo que a gente tinha num momento, em outro se perde, e poder, isso vai ser inclusive, né, constitutivo para aquela criança, senão ela passa sempre naquele estado fusional que precisa terminar em algum momento. Então, é importante de perceber, assim, o quanto às vezes tem uma cobrança, até porque hoje em dia a gente vê, bom, eu às vezes acompanhando as pacientes mães, eu fico impressionada com a quantidade de regras, de manuais, de o que tem que ser em tal idade é isso, tal idade é aquilo.
calma, não é bem assim, tem uma perspectiva assim, mas cada bebê é único, cada dupla é única, cada trio é Uhum. único, né? E aquilo vai criar um ritmo próprio que vai ser construído naquele vínculo. Exato. Isso é a questão da subjetividade, da singularidade, que nenhum manual Uhum. vai dar conta. Nenhuma nova dá conta, e se tu parar para pensar, que é um pouco isso que eu trabalho com eles também, que gêmeos, né, muitas vezes univitelinos, idênticos, ainda assim são muito diferentes. Hum. Ou, e pode ser gêmeos ou filhos, criados pelos mesmos pais, no mesmo ambiente, terão perfis totalmente diferentes, né? E muitas vezes formas de lidar com as situações muito diferentes. Então, quando eu brinco que ainda bem que não existe um manual, é por isso. Porque se existisse, como a gente ia poder respeitar a singularidade de cada um, né? Uhum. E como é importante eles serem vistos como únicos. A questão, muitas vezes, que eu vejo que eles têm muita dificuldade é que eles fazem muitas comparações. Sim. E eu sempre digo, as comparações não nos ajudam. É do ser humano comparar, ok, mas eu preciso ter essa consciência de que cada um vai ser do seu jeitinho e é bom que seja do seu jeitinho. Tu Uhum. falava antes também o quanto eu convivo com isso de mães muito preocupadas porque a criança não come ou não quer ficar na escolinha. Então, sim, tudo tem, ao meu ver, por trás aquela ligação da mãe também. Não é só a criança não quer ficar na escolinha. Uhum. Às vezes a mãe não quer deixar esse filho na escolinha inconscientemente. Aham. Então, muitas vezes precisa fazer todo um trabalho para que elas possam ficar um pouquinho mais tranquilas, né? E eu sempre digo para elas, olha só, se a gente tentar dar o nosso melhor, vai dar trabalho? Claro que sim, né? Mas lá na frente a gente vai entender que valeu muito a pena. Quando tu vê que eles cresceram, que eles são pessoas do bem, que eles têm sua profissão, sua família, que estão construindo a sua própria vida, tu diz, nossa, fiz tudo certo, né? Mas tudo isso vai passar por um processo que muitas vezes é muito dolorido para nós e para eles. É que eu acho que entra no que tu falava na questão de frustrações, de aprender a esperar, aprender a lidar com nãos também, né? Muitas vezes, tu falaste antes das mães que querem fazer tudo e muitas vezes elas me dizem, eu quero fazer tudo pelo meu filho, tudo que eu não tive, ou ele é tudo que eu tenho, e aí eu penso, não, Não, calma, tudo não façam não. tudo, não precisa tudo isso, né? Muitas vezes eu digo, não precisa, calma, deixa eles pedirem, né? Não é o nosso papel correr na frente e Uhum. prover tudo, eles precisam entender que lá fora, na sociedade, eles não vão ter tudo. Né? A questão da frustração passa muito isso. Muitas vezes eles tentam dar tudo e não frustrar nada, e a sociedade vai frustrar. Uhum. Em E algum momento a vida vai frustrar, né? exatamente. E aí eles vão chegar lá fora totalmente despreparados. Então, se tu, em alguns momentos, aprender, né? Porque para nós é muito difícil também dizer os nãos. Tu falava antes que passa muito por uma autossatisfação, né? Uhum. Se o meu filho está feliz, então eu também estou feliz. E aí dizer não e ver que ele vai ficar frustrado, passa por um certo desconforto. Mas aí tu entende que é necessário. E eles precisam, porque lá fora eles vão ouvir muitos nãos. E se tu não preparar para isso, como eles vão lidar? Muitas vezes, e hoje a gente ouve muito essa questão da automutilação e das ações suicidas e das tentativas de suicídio por conta de não saber como lidar. Então, acho que, por isso eu digo que é um delicadíssimo e importantíssimo papel de amar e educar. Porque a gente precisa ensinar, é o nosso lugar, né? E se tu não fizer, eles vão ficar com essa falta. Alguém vai fazer, só que, claro, talvez de uma forma muito mais dolorida. Uhum. Porque
essas primeiras relações, elas vão estabelecer mesmo, de alguma forma, um protótipo de como tu vai se relacionar com a vida e com as pessoas no geral. Uhum, E era isso que, né, que tu falava da questão, a vida, as outras pessoas, elas vão privar, em algum momento algo vai te faltar, algo não vai corresponder, as pessoas não vão dar o que uhum, tu deseja, as coisas não vão ser como esperava ou no tempo que tu esperava, né? Porque às exato. vezes eu vejo que hoje a gente tem um problema sério com a questão do tempo, do imediatismo. Eu brinco, é meio clichê, mas é real. Se tu plantar uma semente, no dia seguinte não tem uma planta ali. O tempo das coisas, ele é necessário Uhum, e não existe esse tempo de espera, que ele é constitutivo, né? sim. E acho que é isso que a gente tem que perceber, que essa relação vai mostrar justamente, tanto para um lado quanto para o outro, aquilo que tu falava, né, de estou pensando em ir para a Itália, mas Uhum, acabo pousando na Holanda. Eu acho que é isso, as pessoas, a nossa relação com as pessoas, o trabalho de vínculo, ele sempre vai envolver uhum, isso. Eu vou esperar alguma coisa e vai se apresentar outra. E como que eu posso usufruir disso da melhor maneira possível, de sair justamente do funcionamento de tudo ou nada, né, que a gente dizer o quanto tudo é prejudicial. Porque se a gente ficar no tudo, quando aquilo não sai exatamente daquela maneira, eu vou para o nada, e aí nada mais vale. E aí a gente tem justamente essa questão de, bom, como pode ser satisfatório do jeito que é, com o que eu tenho, e isso vai ser para a vida, para as pessoas, com tudo, assim, como eu amar significa tu amar aquele outro como alguém que falta, que te frustra, que te priva uhum. daquilo que tu quer. Esse é o amor de verdade. A Piera diz que a pessoa que tu mais ama, que mais vai te proporcionar prazer, vai ser a que mais vai te trazer Desafiar. desprazer, sofrimento, frustração, porque isso é outra pessoa É. que está ali, né? E eu acho que isso a gente vai ter que lidar com isso na vida. Isso sempre vai estar ali. Aprender, inclusive na vida, a tirar o melhor possível daquilo que a gente tem, o mais satisfatório e não aquilo só que eu imaginei, que eu Uhum. idealizei. Eu vejo que isso é fonte de grande sofrimento Sim. para as pessoas, principalmente no mundo de hoje, que vende a ideia de que tu pode ter tudo, Uhum. né. E vende a ideia que tu pode ter tudo e que tudo é muito perfeito, né. Uhum, E quando a gente sabe que a perfeição não existe. Tu falava do amor, a questão do amor incondicional, né. Ele é uhum. muito delicado, porque É de verdade verdade. tu amar, apesar de qualquer coisa, não é tão simples assim, né. Tu falava também antes na questão das culpas e do se permitir o filho entender, hã, a mãe entender que ela pode ter espaços e o filho entender que a mãe também precisa disso. Então, muitas vezes é isso que eu percebo, uma mãe que acha que precisa suprir tudo Uhum, e esquece que ela é uma mulher, mãe, uhum, esposa, né, e tantos outros papéis. E às vezes não se permite exercer esses outros papéis, porque se sente numa função que deve suprir tudo e não precisa, né? uhum, Poder se autorizar a voltar a ser a profissional que ela era e o filho entender que ela precisa desse lugar. Eu acho que uhum. ali entra bem uma via de mão dupla, É né? verdade. De ambos entenderem que o outro precisa desse processo. A mãe entender que o filho precisa viver no mundo, mas o filho também entender que essa mãe precisa manter o mundo dela, né? Então, acaba sendo muito delicado esse processo todo. Eu sempre digo para eles que o mais importante, para todos os relacionamentos, na verdade, eles sempre me perguntam, né? O que eu acho que é mais importante? Eu fico na sensação, como eu trabalho com casais também, que eles sempre acham que eu vou dizer que é o amor. E sim, não faria sentido, né? Se não Sim, existisse o amor. Mas o mais importante é o diálogo para é todos. verdade. Então eu sempre digo para as mães: conversem com seus bebês. Desde pequenininhos, eles vão entender muitas coisas. Ah, é porque eu vou começar a trabalhar e olha só. Então explique para ele.
né? A mamãe precisa trabalhar. É importante para ela, é importante por vários motivos. Então, vamos conversar sobre isso ao invés de esconder. Ninguém vai falar. Não, vamos falar sobre isso. Vamos contar. Eu sempre digo para eles, vocês não fazem ideia do quanto é rica uma história familiar. Contem para os seus filhos as histórias. Verdade. Ali se reparam muitas coisas. Tu falava na questão do imediatismo. Hoje a gente vive com a questão da tecnologia que invadiu os nossos espaços e sim, ela vem e é importantíssima, mas a gente fica com a falsa sensação porque numa tela um toque muda tudo. E se não mudar naquele segundo, ainda a gente vai dizer, nossa, o que que houve com essa internet que não mudou? E a gente acaba levando esse imediatismo para o dia a dia, para as relações. E as relações não vão acontecer dessa forma. Não, é verdade. E aí entra a falsa ilusão de que nas redes sociais todo mundo é perfeito, todo mundo tem Relações perfeitas. o melhor amor, famílias perfeitas. E eu sempre brinco que a gente tinha anos atrás a propaganda da margarina e que aí o pessoal... Nossa, aquela família, a família perfeita. Nem a da margarina não era. Porque a perfeição não existe, né? Não existe. E eu acho que as redes, elas acabam vendendo essa ilusão. Porque sim, ali... Bom, a gente tá aqui gravando, né? Se eu quisesse editar alguma parte, né, muito daquilo, simples, né? a gente consegue editar. Exato. Então, acho que é isso... são produzidos ideais de perfeição e eu acho que isso a gente está falando das mulheres, né? Hoje a gente sente um peso muito grande nesse sentido, porque parece que tem essa exigência que vai ter que ser uma mãe exemplar, uma profissional excelente, uma esposa que está sempre ali disponível, uma dona de casa, uma amiga, uma mulher bonita. Então, parece que tem que estar tudo, dando conta de tudo o tempo inteiro. E isso é impossível de acontecer. E ninguém consegue atingir a perfeição. E a gente percebe o quanto parece que isso está incutido no imaginário social de que temos que ser perfeitos e o quanto as pessoas sofrem quando não conseguem. E acho importante também pontuar uma coisa que tu falava antes das histórias familiares. Isso é uma coisa que eu acho, assim, fundamental e que como a gente vê, que está enfraquecida mesmo. O quanto às vezes parece que sim, numa sessão com casais ou com famílias, né, que a gente trabalha com isso, a gente vai ver o quanto às vezes tem diálogos, conversas que eles têm ali na nossa presença e que não necessariamente precisaria só daquele espaço, né? Quantas vezes a gente pergunta para uma pessoa, mas como é que foi quando tu era pequeno, quando tu nasceu? O que que os teus pais te contaram sobre o teu nascimento, sobre a tua infância, sobre a tua família, avós, né? Questões transgeracionais. E a gente vê que muitas dessas coisas as pessoas não têm acesso, não foram faladas. E aí aquilo que não é falado, muitas vezes se torna um segredo, algo que fica ali pairando, que gera uma série de efeitos naquela família ou naquele sujeito que às vezes a pessoa nem faz ideia de onde vem aquilo, mas que segue sendo repetido. Então vamos fazer circular a palavra, né? Exatamente. E muitas vezes, hoje a gente convive muito com a questão do bullying, né? Que na verdade sempre existiu, só não tinha esse nome. Então muitas vezes eu digo para eles, vocês precisam contar, porque às vezes o filho adolescente ou pré-adolescente está vivendo na escola uma situação delicadíssima de bullying e não tem coragem de falar. E ao contar, os pais muitas vezes falam sobre experiências que viveram nesse sentido e aí eles, nossa, se a minha mãe e o meu pai viveram isso e estão aqui hoje, sobreviveram, eu também vou sobreviver, né? Então passa muito por isso e de um entendimento de onde o diálogo precisa entrar. E eu vejo que com a questão da tecnologia se tem cada vez menos espaços, né? Verdade. E eu nem digo assim espaços em tempo, porque eu sei que hoje é corrido para muita gente, né? E tu falava antes o quanto é exigido da mulher ser multifuncional e ainda apresentar perfeição em todas essas múltiplas funções. Então,
muitas vezes elas não têm todo este tempo. E aí eu converso com eles o quanto é importante um tempo de qualidade, né? De que tu sente ali com o teu filho e brinque um pouquinho, né? Ao contar as histórias familiares, eu sempre digo, brinco com eles, não é assim, vem cá que nós vamos conversar hoje sobre tal. Hoje é Não, dia de história isso, familiar. estamos conversando sobre alguma coisa, esse ganchinho Aham. aqui vai servir para mim te contar, olha só, eu também vivi isso, ou olha o que tu está vivendo. Quando eu ia para a escola, era dessa forma que funcionava, né? Então, para eles poderem entender muitas coisas, vai partir daí. Mas precisa se proporcionar esse espaço. Que eu sempre digo para eles, a gente pensa e sim, a criança se beneficia muito da brincadeira. A gente sabe o quanto ela aprende brincando, né? Mas nós nos beneficiamos mais. É verdade. Porque a gente, depois de adulto, não brinca mais. A gente só tem responsabilidade. A gente desaprende a brincar, né? E aí, quando tu tem o privilégio de ter um filho pequeno que quer brincar, é o momento de aproveitar, porque ele aprende por aí e tu recebe o benefício. Muito maior, às vezes, do que ele. De um momento descontraído e que ele vai sentir de verdade que tu tá ali para ele. Não necessariamente, e nem deveria ser 24 horas por dia, porque aí a gente entrar naquilo que tu dizia antes, num excesso, que também não é saudável, mas ele vai sentir que aquele momentinho, a mãe, apesar de tudo que tem para fazer, ela dedicou para mim. Que é isso que eu procuro sempre instruir muito elas. Expliquem, olha só, e peçam para eles ajudarem. É importante eles aprenderem o valor do trabalho, né? Nas tarefinhas que, dependendo da idade, eles já conseguem fazer. E eu brinco sempre que, muitas vezes, eles fazem até melhor do que a gente. Porque se tu pedir para eles lavarem uma xícara, eles vão esfregar tanto aquela xícara, né? E muitas vezes tu vai pedir, por exemplo, para um maiorzinho arrumar a sua cama, e aí, na primeira vez, vai ficar uma porcaria. Mas tu não pode dizer que tá uma porcaria, tu tem que dizer, filho, isso mesmo, vamos lá, que é no exercício que a gente vai aprender. Então, poder estar próximo, presente, acolhendo, orientando, que muitas vezes é isso que eu percebo que falta, a orientação, e dialogando sobre tudo sempre. Eu acho que é muito por aí. Disponibilidade, né? Eu acho que muitas vezes quando a gente está ali na clínica, uma das coisas que mais faz efeito para as pessoas é aquilo de perceber que tem alguém ali disponível, mesmo que seja naquele tempinho, para escutar, para estar ali presente mesmo. E eu acho que isso é fundamental nas relações. E isso acaba se perdendo mesmo quando a gente fica só num mundo de imagens e que se perde um pouco essa questão da fala, do diálogo, do compartilhar, de estarem ali presentes mesmo, né? Acho que a gente que trabalha com a fala sabe a importância disso, o quanto ela é transformadora. Antes, quando tu citava até de um bebê, né? Um bebê, quando ele tá na amamentação, por exemplo, vai ter toda uma diferença se a mãe tá simplesmente ali dando leite ou se ela tá conversando, se ela tá. É toda essa atmosfera que gera marcas de prazer. E isso vai seguir a vida inteira. Se tu tiver ali 5 minutos realmente conversando, compartilhando algo com aquela criança, olhando para ela, falando com ela. E acho que isso não só nessas relações, né? Acho que nas relações em geral, Sim. é tu estar disponível com quem está contigo. Não como a gente vê hoje, às vezes as pessoas estão reunidas, mas está cada um num mundo à parte, mexendo no celular, vendo coisas e se perde essa presença Exato. real, assim. Eu acho que sim. Eu muitas vezes paro para prestar atenção nos locais, nos shoppings, nos restaurantes, e a grande maioria das famílias estão sentados e ninguém mais conversa, né? Cada um dialogando com alguém externo via celular, ou seja, trazendo para perto quem está muito longe e levando para muito longe quem está perto. E o que me chama muito a atenção, porque eu gosto muito de trabalhar com crianças, então eu sempre presto muita atenção nas famílias com crianças. E, de verdade, hoje é um mínimo que tem uma criança e um brinquedo. A grande maioria tem uma criança, um celular ou um tablet para distrair essa criança, né? Então, eles já têm pouco tempo de interações, por N motivos, e os momentos que poderiam ser também de interação acaba sendo novamente delegado
para a tecnologia, Uhum. né? Em casa, muitas vezes também. Ao invés de conversarmos, cada um pega o seu celular e, claro, a gente entende que a tecnologia absorve, né? E o tempo passa muito rápido quando está mergulhado ali. Mas também de tentar colocar alguns limites, alguns parâmetros, né? Uhum. De que, bom, agora eu vou chegar em casa, então vou deixar o celular lá guardadinho num lugar e poder estar ali presente de verdade com as crianças, poder compartilhar algumas coisas. Para os relacionamentos, eu vejo que eles estão muito fragilizados também em conta disso, né? Sim, De sim. que ninguém mais parece que quer se colocar por inteiro ali. Uhum. Precisa olhar o que está lá fora, né? As expectativas, os avanços, os crescimentos dos outros nas redes sociais, ao invés de se focar naquilo que tem e no que pode construir. É né? verdade, da própria vida, né? Exatamente. Cláudio, falando em tempo e limites, a conversa tá muito boa, mas a gente Ficaríamos tem muitos que... dias falando sobre isso, né? Ficaríamos aqui conversando Verdade. horas, mas temos o limite. Exato. Então, queria novamente te agradecer. Eu Foi que te muito agradeço. bom estar contigo. Não sei se tu quer dar algum recado final. Eu te agradeço e, de verdade, me senti lisonjeada de poder estar aqui, de falar sobre a maternidade, que é um tema que me encanta e que, de verdade, para mim, na minha experiência, foi uma experiência, eu diria assim, única e espetacular. E que eu, de verdade, desejaria que muitas mães pudessem viver isso. E me alegra muito quando eu encontro na clínica muitas mães que de verdade conseguem. E as que não conseguem, pensem sobre isso, né? Não precisam se culpar tanto, podem se permitir muitas coisas, porque de verdade o amor é possível. E é isso, ficamos com essa frase, o amor é possível. Obrigada e até a próxima.